para o nosso coração. E vamos ser, Pai, alcançados em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. O que é produzir o fruto do Espírito? Viver debaixo desta ação do Espírito Santo vai muito além de ser cheio do Espírito Santo. Em nosso ambiente pentecostal, nos valorizam muito os dons do Espírito Santo. E eles são dádivas de Deus para a igreja, a fim de capacitar a noiva do Cordeiro para a obra que ela precisa desenvolver na terra. Mas o fruto do Espírito não é aquilo que Deus opera através de nós. O fruto do Espírito é aquilo que Ele opera em nós. E é muito importante ter em mente que aquilo que Ele opera em nós é mais poderoso do que aquilo que Ele opera através de nós. No entanto, devo fazer menção a vocês sobre a consciência cristã. Algumas vezes me deparo com pessoas e com irmãos novos convertidos na fé que estão frustrados com a vida cristã, porque eles não conseguem desenvolver em si mesmos o fruto do Espírito. Até se esforçam, buscam nesta vontade desenvolver o fruto do Espírito, mas quando vê que não alcançou, que falhou na sua busca, ou que não alcançou o alvo pretendido, ele entra no estágio de cobrança violenta, que gera uma frustração e um detalhe: alguns até desanimam, abandonam sua fé cristã. Ele acha que não é capaz de produzir o fruto do Espírito. E é importante dizer que não são frutos, é fruto. É como se fosse uma mexerica, e cada virtude é como se fosse um gomo desta mexerica. E outra coisa que devemos também saber: quem produz em nós o fruto não é nós mesmos, é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Por isso o Espírito Santo, usando Zacarias no capítulo 4, verso 6, nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo, é Ele quem gera em nós o fruto do Espírito. Pelo nosso esforço até conseguimos amar um pouco mais, podemos ser mais bondosos, um pouco mais benignos, só que não vai haver constância nisso, não vai haver uma constância ação, vai haver sempre uma oscilação. Quando é o Espírito Santo que produz em nós esta virtude, elas passam a fazer parte do nosso dia e são entranhadas em nosso caráter, em nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, versos 2, o que ele está revelando para nós é que o caráter de Cristo em nós vai gerar humildade, mansidão e capacidade de suportar uns aos outros. E isso é uma virtude que é produzida em nós. E como desenvolver o fruto do Espírito na minha vida? Primeiro, com um novo nascimento. João 3:1, Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não tem como o fruto ser gerado em mim se eu não nascer de novo. Não há possibilidade, tem que nascer de novo. E 2, Gálatas 5,16, andai em espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne, andando segundo a palavra de Deus, andando de acordo com a palavra. A Bíblia, ela tem que ser o nosso livro guia de prática e fé. Só pode andar em espírito pela obediência. Se não for pela obediência, não é andar em espírito. Quando eu ouço a palavra e ela é aplicada no meu interior e passa a reger a minha vida, então eu começarei a andar em espírito. O que é andar em espírito? Então quando eu decido colocar a minha vida debaixo do comando da palavra, pela obediência à palavra de Deus. E obedecer é o melhor caminho. Obedecer é sempre o melhor remédio. Se eu quero andar em espírito e produzir o fruto do Espírito, eu preciso desenvolver a prática da obediência pela decisão da minha própria consciência. Então, por que eu quero produzir o fruto do Espírito?
para eu me tornar superior às pessoas, para me tornar melhor que outras pessoas, para pisar nas pessoas ou mostrar-me mais crente que elas. Não, jamais. Mas sim para que eu possa me tornar cada dia mais parecido com Jesus, para que minha vida faça Jesus notório aos homens no meu dia a dia. E isso é produzir o fruto do Espírito. E é a natureza de Deus reproduzida em nós. Em Efésios 3,17 diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e afundados em amor. A partir do aprofundamento na fé, eu tenho raiz. Quanto mais a natureza de Deus é reproduzida em nós, mais nós pareceremos com Ele. Reproduzir virtude de Cristo reproduzida em nós. É começar a se perguntar como Jesus se comportaria na situação em que eu estou neste momento. Em 2ª carta aos Coríntios 4:10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Paulo explica em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não mais reajo eu, Ele reage em mim. Significa que não faço mais a minha vontade, mas a vontade dEle. Significa quando eu estou fora do padrão, eu volto para o padrão, porque eu entendo que a vida de Cristo precisa ser manifestada através de mim. E isso é produzir fruto do Espírito. É a natureza de Deus reproduzida em mim. É a imagem de Deus reproduzida em mim. É a virtude de Deus reproduzida em mim. Algumas pessoas não vão entender a mudança que vai acontecer em você, em mim e em nós. Algumas pessoas vão dizer que você está estranho. E eu preciso confessar que de vez em quando, Deus nos coloca no forno para nos testar mais um pouco, para melhorar. Eu me lembro de Paulo. Um dia Paulo estava chateado com um irmão de Corinto, que estava abusando demais dele. E Paulo é revestido de certa vaidade, enobrecimento. Eu não sou menor do que o mais nobre dos apóstolos. Paulo estava dizendo: eu sou da prateleira de cima, eu estou entre os melhores. O Espírito Santo viu Paulo. Vou te fazer passar em Filipos, disse ele. Um pouco na prisão, umas chicotadas, um pouco no calabouço, porque este seu enobrecimento humano, ele prejudica o meu propósito. O seu orgulho, ele atrapalha o meu propósito. E depois Paulo escreve assim: eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, eu nem sou digno de receber título. E de repente o Espírito Santo diz: melhorou. Mas eu vou dar mais uma ajustada. E quando o Espírito Santo dá mais uma ajustada, Paulo torna a escrever: eu sou como um aborto. Ele está dizendo: eu não estou na lista dos 12. Eu sou aquele que escapou em último nível, em última instância, pego pelo laço. E lá na frente Paulo volta a escrever: de todos os pecadores, eu sou o principal. Paulo mudou. Logo atrás ele era o mais nobre dos apóstolos, e agora dos pecadores ele é o principal. O que está acontecendo com Paulo? Deus trata a natureza de Paulo para produzir nele a virtude de Cristo. E quando a virtude de Cristo é reproduzida em nós, não é a prateleira de cima que nos atrai, é a presença de Deus que nos cativa. E com a ministração de hoje, sobre a virtude bondade, o nosso pastor Edivaldo, as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu saio da igreja com o Paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Glórias a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse culto, mais uma vez, falando sobre o fruto do Espírito. Eu espero que cada um de vocês esteja
consumindo, esteja aproveitando cada um desses dons, cada um desses frutos, aliás, para crescermos, para aprendermos. Para mim, pelo menos, para minha casa, está fazendo muito sentido cada domingo desses. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre bondade. Um dos dons do Espírito que ao estudar a gente descobre muita coisa. E falar sobre bondade parece fácil, mas não é. Porque quando se fala de bondade, nós falamos com alguns grupos de pessoas. Algumas pessoas que estão aqui, quando eu falo de bondade, ele vai olhar para dentro de si e falar assim: esse fruto eu tenho. Este é um fruto que na minha vida é real. Outros vão pensar assim: esse fruto na minha vida é impossível. O fulano pode ter, mas eu não sou a pessoa que nasceu para ser bom. E a gente também vai entender que há uma diferença entre a bondade do Espírito e a bondade que talvez você conheça num homem comum. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 14. Eu quero ser muito breve nas minhas palavras. Aleluia. Glórias a Deus. O meu objetivo aqui hoje é que você entenda o que é o fruto da bondade. Nós estamos aqui hoje, eu acho que é o quinto fruto, sexto fruto, de 9 nós estamos no sexto fruto. E eu queria deixar claro para algumas pessoas aqui, que a característica do fruto não é um ato que você faz, não é alguma coisa que você realiza, e sim algo de dentro para fora. Precisa ser um estilo de vida. O fruto, ele precisa ser parte do seu ser. Vamos lá? É isso aí, 15, 14. Olha, diz assim, ó: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, de plenitude, instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Queridos, antes de iniciar a minha fala breve aqui, quero que você olhe nesse irmão que está do seu lado, esse irmão bondoso que está do seu lado, dá um sorriso para ele e fala assim: você é bondoso no Senhor, você é bondosa no Senhor, aleluia. Vem, deixa eu cair não, tá? Deixa eu sempre subir, tá bom? Glórias a Deus. Irmãos,
Primeira coisa que quero que você entenda nessa palavra de hoje: a bondade é a qualidade de quem tem a alma generosa. A bondade é a qualidade de quem tem a alma generosa e é naturalmente inclinado em fazer o bem. Você pode fazer uma autoanálise hoje? Não precisa falar para ninguém, mas a tua alma é inclinada para o bem ou para o mal? No domingo passado, o pastor pregou sobre benignidade, não é isso? É isso? É isso. E qual a diferença entre benignidade e bondade? Eu quero deixar muito claro para vocês aqui que há uma diferença entre esses dois frutos que são muito parecidos. Enquanto a benignidade é um sentimento interior, a bondade é a benignidade em ação. A bondade é o ato. A bondade é o que você faz com a benignidade. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Amém. Então, a palavra bom, presta atenção nisso. A palavra bom, segundo as Escrituras, ela tem uma conotação e um significado de simplesmente ser como Deus. Alguém que é bom, ele é nada mais e nada menos do que alguém que é como Deus. Porque o nosso Deus, ele é o único ser perfeitamente bom. Eu quero repetir para você: o nosso Deus, ele é o único ser plenamente, perfeitamente, completamente bom. E você sendo bom, você está cada dia mais parecido com Ele. Ei, você quer ser parecido com Deus? Você precisa produzir o fruto da bondade. Você deve conhecer alguém que nem está aqui, que nem professa a mesma fé que você, e que você julga essa pessoa como alguém bom, sim ou não? Quem não conhece alguém bom? Fala assim: esse homem é bom, essa mulher é boa, muito melhor do que muito crente que eu conheço. Sim ou não, irmão? Você nunca fez esse julgamento? Mas tem uma diferença entre os padrões éticos elevados, alguém que é honesto, que paga seus impostos, que nunca feriu ninguém, que nunca maltratou ninguém, que é educado, que é gentil. Existe uma diferença entre este homem, esta bondade, e a bondade que vem do Espírito Santo, a bondade que o Espírito Santo produz em nós. A bondade que o Espírito Santo produz em nós é simplesmente o amor em ação. Essa é a principal característica. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Tem muita coisa para falar. Eu vou tentar acelerar aqui. A bondade, ela é manifestada em pessoas que pecam. Eu e você. Abra para mim aí, coloca para mim aí Lucas 18, 19. Lucas 18, 19. Um dia, alguém chegou para Jesus. Era um jovem rico que conhecia a palavra de Deus. E esse homem
tentou, de alguma forma, querer jogar ali um confete em Jesus para talvez conseguir uma resposta que ele queria. E ele diz assim, bom mestre, você conhece essa passagem? Bom mestre, ele começa a frase, ele começa a falar com Jesus, chamando Jesus de bom. E aí Jesus responde: por que me chamas de bom? E aí ele fala assim, e respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, senão ser somente Deus. Então quero te dar uma notícia aqui hoje: você não é bom. Eu não sou bom. Tem gente que entrou aqui que até acredita que foi salvo porque ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Deus não tinha outro caminho a não ser salvar ele. Não, porque eu sou bom. Não é. Você não é bom. Mas continuando aqui, se olharmos para dentro do nosso coração, se olharmos para dentro do nosso ser, no âmago do nosso ser, aonde ninguém conhece, só você, Deus conhece, você vai encontrar dentro do seu coração egoísmo, sim ou não? Você vai encontrar no seu coração orgulho, sim ou não? Você vai encontrar no seu coração raiva, sim ou não? Você vai encontrar no seu coração ingratidão. E talvez lá no cantinho assim, esquecido, a bondade. Olha onde você entrou, irmãos. Você entrou numa igreja onde alguém está te falando: ei, você não é bom, você precisa melhorar. Mas o fruto do Espírito, aquele que anda com você, caminha com você, dorme com você, acorda com você, ele produzirá em você esse fruto. Olha o que Paulo diz em Romanos 7,18. E aí, essa fala de Paulo talvez é a fala de muitos que estão aqui durante a semana, durante o mês, durante o ano. A gente vai até o versículo 25, olha só. Paulo está dizendo isso. Ei, eu quero dizer para você, Paulo está dizendo isso. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom. Não é você às vezes, não sou eu às vezes. Mas eu não consigo realizar o que eu desejo de fazer o que é bom. Continua. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo. Eu até queria, pastor, fazer, mas o que eu faço não é isso. Mas o mal que eu não quero fazer, este todo dia eu continuo a fazer. Eu não erro. E eu amo porque está escrito, não sou eu que estou dizendo, não é um pecador qualquer, é Paulo que diz, continua. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sou pecador. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo: eu sou crente, eu gosto da igreja, eu amo a Jesus, eu gosto de dar lugar na igreja, no Ministério Viva, eu sou crente. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiros da lei do pecado que atua em meus membros. 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele responde: nosso Senhor
de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ele estava dizendo na mente: ei, eu sou escravo do pecado, porém eu não larguei a Deus. Paulo nos mostra a humanidade. É o gigante que você enfrenta todo dia. O bem que eu quero fazer, não faço. Estamos no penúltimo mês do ano de 2024. Se você lembrar do primeiro dia de 2024, você falou assim: este ano eu vou ler a Bíblia, sim ou não? Acho que não dá mais tempo, né? Vamos deixar para o ano que vem. Aí tem gente já se preparando agora para o ano que vem. Não, esse ano, pelo menos uma vez por mês, o meu jejum vai ser sagrado, sim ou não? Alguém prometeu. Novembro, como é que está essa... Agora, tudo aquilo que você falou que ia largar nesse ano, você largou? Não. Aleluia. Você não é bom, mas vai ficar. Eu não sou bom, mas vou ficar. Eu quero dizer para você: não desista, não desista, não desista. Há um fruto sendo gerado dentro de você. Essas mensagens não são só para te acusar, são para te fortalecer e dizer: há esperança, há esperança, há esperança para você, há esperança para você. Lembra que eu comecei dizendo que algumas pessoas já vão se classificar como boas, outras já estão desistindo de ser boas. Mas Deus me mandou aqui hoje para dizer para você: se alguém diz que você não é bom, com ele você será. Se alguém diz que você nunca será, com ele o fruto brotará em nome de Jesus. Mas voltando aqui, vamos fazer uma oração rápida aqui. Curva a sua cabeça e repita comigo: Senhor, mais forte, Senhor, produz bondade no meu coração. Senhor, de novo, produz bondade no meu coração. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, porque Ele produzirá bondade no nosso coração. Pastor, como eu posso me tornar uma pessoa bondosa? Não adianta só falar o que é, se eu não consigo explicar como que faz. Primeira coisa, se revestindo de bondade. Eu quero dizer para vocês uma coisa: a bondade, ela não é instantânea. A bondade não é como se você entrasse num chuveiro e saísse limpo. Não é isso. A prática da bondade vem aos poucos, de pouco em pouco, e precisa ser cultivada. Olha o que diz em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 8, 9 e 10. Olha o que a Bíblia nos ensina. Me ajuda aqui. Glória a Deus. Como que eu me torno bom? Mas agora, abandone todas estas coisas. Talvez você aceitou Jesus, você frequenta a igreja. E eu sempre digo que a principal característica do evangelho de outras religiões é a transformação. Então vamos lá. Mas agora abandonem todas estas coisas. O que coisas? Ira, indignação, maldade,